A paz do Senhor a todos que estão me dando o privilégio de estar me vendo aqui nesse vídeo. Meu nome é pastora Regina Sampaio, sou da Igreja Evangélica Pentecostal Shekinah, esposa do pastor Irapuan Sampaio, presidente da igreja, e eu estou aqui para trazer uma série de vídeos com estudo sobre o que nos impedirá de entrarmos no reino de Deus. Eu já fiz a primeira parte, creio que foi no ano passado, não tive condições de fazer naquele ano, no ano passado, a continuação, mas a partir deste ano estarei fazendo essa continuação e hoje estou dando entrada à segunda parte deste estudo, porque muitos dão vários motivos para uma pessoa não entrar no reino do céu. Mas como nós vimos no primeiro vídeo, ali o Senhor Jesus nos mostrou realmente que aquele que não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino dos céus, assim como ele contou essa verdade para Nicodemos. Então, nós nos baseamos na primeira, na passagem de Nicodemos, João 3, do 1 ao 3, onde Jesus fala claramente, que aquele que não nascer da água e do Espírito não entrará no reino dos céus. Quer dizer, aquele que não aceita Jesus como Salvador, ele mesmo disse, e de pregar o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Aquele que não crê será condenado. Quer dizer, aquele que não quer de forma determinante e rejeita a Cristo, a palavra de Deus, o condenará, Não sou eu que estou condenando ninguém, não é igreja nenhuma que condena ninguém. É o próprio Deus e a própria palavra, ou melhor, até a própria pessoa que se coloca nessa posição. Mas como nós já vimos, a importância é o nascer de novo. Para começar, a pessoa tem que nascer de novo, a pessoa tem que se arrepender dos seus pecados, porque para ela nascer de novo, para ela aceitar a Jesus como único, suficiente Salvador, ela precisa se arrepender. Não basta só levantar uma mão, ficar emocionado, a pessoa tem que se arrepender. E o arrependimento nos mostra que devemos o quê? Mudar a direção. Se eu estou arrependida de ir por aqui, eu vou mudar a minha direção para o lugar certo, para aquela direção que vai me dar vitória, que vai me trazer proteção, que vai cuidar de mim. E essa direção é Cristo Jesus. Não há outro que possa nos trazer salvação. Porque ele foi o único que morreu na cruz por nós e ao terceiro dia ressuscitou. Ele é o único que ressuscitou, que não se encontra o corpo, restos mortais, nem ossos, nem poeira dele em lugar nenhum, certo? Em lugar nenhum. Só tem lá um túmulo vazio lá em Jerusalém. Então, o que nós temos que fazer? Acreditar no Senhor. A primeira coisa, Reconhecer que esse mundo mal, Esse presente mundo está com ideias erradas, transformando tudo que era certo em errado. E aí tem aquilo que eu e você, como servos de Deus, como eu e você que aceitamos a Jesus, ou você que quer aceitar Jesus, depois que você aceitar o Senhor, porque primeiro você tem que se arrepender das obras, de pecado que você tem feito, daquilo que não agrada a Deus. Se você ainda não aceitou Jesus, preste atenção naquelas obras da carne que aquele que já aceitou precisa abandonar. E hoje nós vamos ficar baseados não em Nicodemos, porque isso foi do início, da primeira parte. A segunda parte vem nos mostrar o que uma nova criatura deve abandonar, O que essa nova criatura deve abandonar? Aí você vai me dizer, mas depois que eu passar, falar todas as obras da carne, e você certamente que não aceitou Jesus, poderá até me dizer, mas eu não vou conseguir abandonar isso. Nenhum homem consegue sozinho, mas com o Espírito Santo habitando em si, todos nós conseguimos. É Ele que nos capacita a toda boa obra.
Mas primeiro temos que saber o que é erro para nós atentarmos naquilo que temos fraqueza, para que nós possamos nos desviar desses maus caminhos. Gálatas capítulo 5, no versículo 19, né? Até 19 ao 21, nos diz assim: porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. Amém? Então, como nós vimos aqui, há uma listagem de obras consideradas por Deus como obras da carne. Obras, o que são obras da carne? São coisas que a nossa carne tem apetite por isso. A nossa carne tem a tendência, todo ser humano tem essa tendência. Certo? Uns mais para um lado e outros mais para o outro. Nem todos cometem todas as palavras que foram ditas aqui. Nem todos cometem, certo? Mas a maioria de nós tem esta tendência. Então vamos prestar atenção no que vem ser a cada uma dessas, né? Desses que são considerados fruto da carne, né? Que são aquilo que a carne pede. Não o nosso espírito, né, em comunhão com o Espírito de Deus. E aí começamos com, como diz a obra da carne, né, que é a vontade de Deus, não é que essa obra da carne permaneça em nós, por isso ele nos deu o seu Santo Espírito e ele vai agora nos esclarecer, né? 1 Tessalonicenses 4:3 nos diz o seguinte: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. A prostituição é uma palavra que vem do grego porneia, que significa impureza sexual de todas as formas. Todas as formas que você pensar em impureza sexual está dentro de prostituição. Evitar não só o relacionamento, tá? Como filmes e publicações pornográficas, conversas de duplo sentido, piadas que nos levam a maldar e não, né, a pensar algo puro ou engraçado, mas simples, puro, inocente. Não, algo que possa levar à malícia, más conversações, né? Em Provérbio diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Estão também incluídos a fornicação, o adultério, o homossexualismo, a pedofilia e etc. E etc. O que mais você pensar em malícia, em impureza, que também a impureza, como está lhe dito, que vem do grego acatársia, são também pecados sexuais, atos pecaminosos, vícios, pensamentos e desejos. Tá? E Efésios 5:3, ali Paulo nos alerta dizendo o seguinte: mas a prostituição e a toda impureza ou avareza nem ainda se nomeiem entre vós como convém a santos. Então, homens e mulheres santos, jovens santos, não devem se ater, se prender, né, e buscar coisas desse tipo. Temos que procurar colocar os nossos olhos em coisas edificantes. Paulo mesmo disse: tudo que for santo, tudo que for honesto, tudo que for edificante, atentai para isso. Quer dizer, não é só a questão da Bíblia, da palavra de Deus. O seu estudo, vai estudar, vai fazer um esporte, vai fazer uma ginástica, vai cuidar da saúde, vai aprender um artesanato, vai aprender um ofício, vai trabalhar, vai ser útil em alguma coisa. Isso tira a nossa mente daqueles maus pensamentos que o inimigo toda hora quer lançar através de
até de uma propaganda, de um anúncio dentro de um programa de TV, né? Mensagens subliminares, palavras que vêm querendo, né, seduzir tanto homens como mulheres e até crianças. Nós estamos vendo nesses últimos dias a sensualização de crianças. Muitos pais não percebem, mas largam seu filho na frente de uma televisão, vendo o que ele quer. E ali tem comentários. Ninguém pense que criança é burra. Nunca pensem. O meu ministério, um dos principais ministérios da minha vida é com criança. Criança não é burra, não. Criança é muito inteligente. E a gente tem que saber o que colocar à frente dessas crianças, o que elas vão ver, para que não comece já a trazer malícia para a mente dessas crianças, a trazer a elas desejos que ainda não condiz com a idade dela. Se um adulto tem como controlar, a criança não tem. A criança, se começa a se sensualizar, ela não sabe ainda se controlar, ela não tem aquilo do ser humano, do adulto, que chega, não está repreendido, em nome de Jesus, eu vou pensar isso, não vou ver isso, vou tirar essa revista da minha frente, vou tirar esse programa, pega o controle, muda. A criança não, a criança ia lá, acha curioso e vai ver. E quando ela pensa, já está contaminada, tadinha. Então, é o que nós estamos vendo hoje. Crianças sendo sensualizadas, né, por malícias, coisas impuras, né? E aí vem a lascívia também, que está aí listada também, que vem do grego ausegeia, que é sensualidade, que está dentro disso que eu estou falando, que é seguir suas paixões e maus desejos a ponto de perder a vergonha e a decência. Existem mulheres aí que fazem coisas horríveis, homens também, que perdem toda a decência diante das pessoas, né? Fazem coisas abomináveis, não quer saber se tem criança vendo, não quer saber se tem ali um senhor de idade. Músicas onde dentro da letra da música elas falam de coisas horrendas que ferem a moral, principalmente de pessoas de bom costume. Uma mulher, uma senhora, uma criança, às vezes não pode passar em certos lugares, porque tem pessoas ali que já perderam a vergonha e põem aquelas músicas com aquelas letras indecentes, e aí acontece o quê? Elas ficam ali horrorizadas. A criança pode ficar assim, o que quer dizer isso? A criança já não entende. Aí ela quer saber, nós que sabemos o que é, ficamos horrorizados, mas não há respeito mais. Não existe mais respeito, porque como Jesus falou, ia chegar um tempo que o amor iria se esfriar, e é o que está acontecendo. Então, por falta de amor, ninguém mais é respeitado. Porque tem umas pessoas que não se dão os respeito, aí as outras mulheres também não são respeitadas, também os homens também não são. Quantos homens de Deus, volta e meia, são assediados, certo? Por mulheres que estão já perdendo a vergonha e que já estão na lascívia, né? Na impureza, praticando a prostituição, e elas vêm e dão em cima. E os nossos maridos, né? Os pastores, os presbíteros, obreiros da igreja, as ovelhas, os irmãos das igrejas, os irmãos servos de Deus, fiéis, eles têm, volta e meia, se passam por situações em que ficam constrangidos e tem que chegar de cara feia e repreender aquilo e rejeitar aquilo, porque a falta de vergonha já chegou a essas pessoas e querem tentar aqueles que são servos de Deus. Então, eu e você, que estamos nessa posição, precisamos nos afastar de tudo aquilo que possa ser lascívia, que possa ser malícia, possa ser vergonhoso, né? Até temos que sair da aparência do mal. A aparência do mal nem sempre é uma aparência, nem sempre você está pecando, né? Nós precisamos evangelizar, por exemplo. Temos que falar do amor de Cristo para aquelas pessoas que estão próximas de mim, próximas de você. E a gente chega ali, fala do amor de Deus. E às vezes, né, há aquela aparência do mal, dependendo do que você fizer.
Por exemplo, uma aparência do mal já não tem a ver com evangelismo. Uma mulher que é casada, aí ela sozinha, ou uma mulher sozinha, ela está sozinha em casa, não tem ninguém ali, e de repente bate um homem ali, que não é o irmão dela, que não é o pai dela, que não é o marido dela, que não é o filho dela, um homem, um vizinho, sei lá, não sei o que, posso entrar aí para conversar com a senhora, que não sei o que. Fica feio. A malícia não vai estar na sua cabeça, não é você que vai fazer alguma coisa. Eu tenho certeza que você não vai estar fazendo nada. Né? De repente, esse vizinho, esse senhor, esse rapaz, esse homem, é uma pessoa de bem, só quer conversar algo, né, ali sobre a rua. Conversa no portão. Faz esse favor para você mesmo. Depois, vai querer chamar os outros de fofoqueiro, de mentiroso, caluniador. Mas houve uma aparência do mal. Você, mulher, abriu a sua porta e deixou um homem entrar na sua casa em um momento em que seu marido não estava, em que seu filho não estava, e etc, etc e tal, né? A mesma coisa um homem sozinho, aí ele abre a porta, deixa uma mulher entrar. Vão começar a dizer que aquela vizinha está entrando na casa daquele vizinho. Então são coisas que a gente tem que evitar, porque a malícia, infelizmente, está na mente das pessoas. E eu e você, como servos de Deus, temos que evitar a aparência do mal. Então nós já sabemos que a prostituição, a impureza, a lascívia, elas estão juntas, certo? Todas elas fazem parte da situação de prostituição e nós temos que nos afastar de tudo isso, né? Porque o Senhor nos chamou à santidade. Mas tem outra coisa também que nos leva a entristecer ao Espírito Santo, que é a idolatria. A idolatria ela vem do grego idolatria, que significa adoração a espíritos, pessoas ou ídolos. Confiança demasiada em instituições ou objetos, muito mais do que a Deus e a sua palavra. A palavra é bem clara onde diz que eu e você temos que adorar a Deus sobre todas as coisas. Eu tenho que adorar o meu Deus acima de mim, eu tenho que adorar o meu Deus acima do meu marido, a jovem que tem seu namorado acima do seu namorado, o jovem que tem sua namorada acima da sua namorada, acima dos seus pais, acima dos seus filhos, acima dos seus irmãos. Como eu estava falando, a idolatria é algo que entristece o Espírito Santo. Deus tem que estar acima de tudo e acima de todos. É Ele sempre em primeiro lugar. Jesus foi bem claro quando Ele disse que buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então eu e você não podemos colocar a idolatria nem ao nosso objeto mais querido que tivermos dentro da nossa casa. Não podemos idolatrar a nossa casa, idolatrar as nossas roupas, os nossos cabelos, a nossa aparência, um ídolo, um cantor, uma cantora. Isso é idolatria. Você vai gostar do trabalho daquele cantor, do trabalho daquela cantora, que louvores lindos, que músicas bonitas, que voz ungida. Vamos gostar do trabalho daquele ator, como trabalha bem, como encena bem os seus papéis. Vamos amar nossos parentes. Temos que amar ao próximo como se fosse a nós mesmos. Tem que haver muito amor, porque sem amor nada vai agradar a Deus. Tem que ser com amor, nosso relacionamento. Jesus manda termos amor entranhável, né? A palavra diz que nosso amor tem que ser entranhável, temos que ser aquele amor sincero, de amizade, sincera, um pelo outro. Isso é o correto, mas idolatrar, não. Há momentos para tudo. Há um momento de nós estarmos ali, como eu posso dizer, acarinhando aquelas pessoas, dando atenção, mas jamais colocá-las em primeiro lugar em detrimento de buscar a Deus, de ir para a casa de Deus na hora da adoração, naquela hora que temos que estar congregando com os irmãos, é em primeiro lugar a obra do Senhor.
Primeiro lugar, eu vou adorar ao meu Deus. Primeiro lugar, eu vou servir ao meu Deus. Depois eu vou dar atenção, né? Conversar, bater um papo, a não ser que esteja um caso de saúde, vida ou morte, é outra situação. Mas em questão de idolatria, não podemos idolatrar nem a imagens, nem a pessoas que morreram e que são santos. Mas eu também, santo, você sabe o que quer dizer santo? Santo quer dizer separado. Todo aquele que aceita Jesus como Salvador, ele é um santificado, ele está participando de um processo de santificação, ele é considerado na Bíblia como santo, não em questão de ser puro, ele já está sendo separado para Deus, separado para o serviço de Deus, o serviço de adoração, o serviço de pregação do Evangelho, né, de ganhar almas, de cuidar e interceder pelas pessoas, pelos bairros, pelos países, pelas nações. Esse é o objetivo, certo? Então o Senhor, ele está nos separando. Então todo aquele que é separado é santo. E o milagre não sou eu que faço, não são as pessoas, é o nome de Jesus. O Senhor nos deu uma carta em branco. Então, se for da vontade de Jesus, eu vou orar por você e você vai ter o seu milagre. Mas tem que estar no propósito de Deus. Você tem que ter fé que o nome de Jesus vai fazer o milagre. Porque se você estiver contando que a minha oração é poderosa e que eu sou a super pastora e que quando eu oro, eu curo alguém, não. Eu posso ser, certamente, já foi muito usada pelo Senhor Jesus. Como vaso, nós, vasos de Deus, somos usados para levar a bênção às pessoas. A cura, levar a declaração de vitória, a de paz, tranquilidade. Evidentemente, o Espírito Santo usa cada um de nós, mas não somos nós os que merecem adoração por causa daquela cura. É o nome de Jesus. O nome dele está sobre todas as coisas. Ele tem poder sobre todas as situações. Então não há nada impossível para ele, certo? Ele, aquilo que tiver num propósito, ele vai chegar e vai curar, seja eu orando, seja outra pessoa da nossa igreja, seja de qualquer outra denominação, aquela pessoa, o servo de Deus, nem precisa ter cargo para isso, não precisa ser pastor, qualquer irmão das nossas igrejas evangélicas do nosso mundo inteiro, né, estando ali na visão, né, do evangelho, da palavra de Deus, estando ali sendo habitação do Espírito Santo, na hora que ele declarar a cura sobre a vida de alguém, declarar a vitória, ela vai acontecer no nome de Jesus. Então, não podemos ser idolatrados e não podemos permitir que as pessoas nos idolatrem. Uma coisa é sermos respeitados, porque primeiro somos seres humanos, temos que ser respeitados. Aí ali, como pastores, no caso eu, meu esposo, né? Nós somos os pastores da igreja, então, o que há? Há um respeito, até como se fôssemos pai e mãe, né? De muitos ali. Eu já sou considerada até avó de alguns, né? Então, isso é normal, é um respeito. Mas há também um respeito, não só pela idade, mas, poxa, são nossos pastores, aqueles que nos orientam, né? A respeito da vida santa, da vida com Deus. Esse é um respeito, mas achar que se eu e ele não orarmos, nada acontece, isso já foi tirado da mente deles, nós tiramos, fazemos questão de ensiná-los a serem independentes. Eu e você temos que ser independentes na fé e adorar ao Senhor e crer que Ele vai fazer o milagre. Amém? Aqui nós vemos que Apocalipse 21, amém? No versículo 8 diz: mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Então, a idolatria, tá? Os idólatras, né? Quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, fornicadores, feiticeiros e idólatras. Então, a idolatria leva à condenação.
A idolatria não agrada ao Senhor, que é se prostrar diante de imagens, declarar que determinado santo e determinada santa é intercessor, é caminho. Não existe isso, é só Jesus. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Maria mesmo, né? Ela precisou reconhecer o senhorio do seu filho. O seu filho era seu Senhor. Ela só foi ali, né? A mãe que criou, que gerou. Ela, claro que ela é uma mulher respeitada e foi uma jovem escolhida para isso, porque ela era digna para isso. Evidentemente, ela está na glória esperando, né? Assim como tantos outros crentes, ela está esperando a ressurreição dos mortos, onde ela vai receber o seu corpo glorificado, certo? E na hora do galardão, certamente ela terá galardões maravilhosos, porque ela passou por coisas terríveis, porque ela foi a mãe do Salvador, certo? Então, nós sabemos que ela é digna de toda a honra e toda a glória que o Senhor queira dar a ela, mas ela é uma irmã em Cristo que partiu para a glória e está com o Senhor, assim como tantos outros. Agora, o único, nem Pedro, nem Paulo, nem Mateus, nem Lucas, nem Marcos, nenhum dos apóstolos, nenhum deles, né, merece que eu ore, peça a eles para interceder por mim. Eles não podem fazer nada. Jesus explicou isso, né, na parábola do rico e do Lázaro. Ele explicou bem aonde daquele pobre Lázaro estava lá, né, mendigando, aí depois ele vai para o seio de Abraão, que hoje em dia é a glória do Senhor, mas naquela época ainda era, ficou lá no seio de Abraão, e enquanto isso o outro estava lá no pranto e no ranger de dente, o rico, porque o rico não quis saber de Deus, porque o rico não ajudou aquele pobre, e o que aconteceu? Abraão ali falou para ele, que ele pediu, vai lá avisar. Não, eu não, ninguém aqui pode avisar nada, não tem como a gente passar para lá. E existia um abismo entre o local que estava Lázaro, né, no seio de Abraão, e o local que estava o rico no pranto e no ranger de dentes. Então, não tem como, eles não podem interceder por nós. Ninguém que morre está olhando para mim nem para você. Minha mãe, no ano passado, já tem um ano, dia 21 de fevereiro, fez um ano que ela foi promovida, ela foi para a glória, já tinha, né, a diaconisa Zinite, passou o tempo dela, fez a obra de Deus, evangelizou muito, ganhou muita alma para Jesus, fez aquilo que o Senhor mandou ela fazer. Aí chegou na idade avançada, como todo ser humano, né, e acabou ficando debilitada, porque precisávamos cuidar dela. E chegou um momento em que o Senhor a levou. E aí ela foi para a glória. Mas ela não pode fazer nada por mim, nem eu por ela. Então eu não vou orar por ela, porque ela partiu, ela já está com o Senhor. Eu não tenho mais o que fazer, certo? E o que precisávamos fazer por ela foi feito enquanto ela estava viva. Assim também ela, aquilo que ela tinha que fazer em favor de mim e de outras pessoas, ela fez enquanto ela estava viva. Agora ela está descansando com o Senhor na glória. Amém? Então ninguém pode fazer nada por ninguém. Então a idolatria é algo que tira a pessoa do foco real, que é Jesus. Certo? 1 Coríntios também, 10, 14, 20 e 21 diz: portanto, meus amados, fugi da idolatria. Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam aos demônios e não a Deus, né? E não para abandonar tudo isso. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e a mesa dos demônios. Então, tudo aquilo que se dizem como espíritos que estão vindo trazer paz, trazer isso, é o espírito do meu filho, do meu marido que está falando aqui comigo. Não está. A Bíblia prova. Basta o homem viver uma só vez e uma só morte. E dali segue-se o juízo. Morre-se uma vez. Tem mais, né? O corpo do homem padece uma vez só. E dali
há o juízo. Por isso que enquanto você está vivo, você tem que escolher agora. Agora que você tem que ficar na posição de escolhido. Agora que você tem que amar a Deus sobre todas as coisas, fazer a vontade dele, aceitar Jesus como Salvador, procurar corrigir o seu caminhar, o seu dia a dia, para que no porvir você possa estar nas mansões celestiais com o Senhor, né? E tem a feitiçaria também, né? A feitiçaria também é considerada como idolatria, tá? Ela é do grego pharmakeia, que é o espiritismo, a magia negra, a adoração a demônios, né? E oração contrária. Pessoas que têm esse mau costume, orar contrário, seja lá quem for. Não interessa se é um ímpio, não interessa se é o próprio servo de Deus. Não existe isso para Deus. Nós não podemos fazer oração contrária. Isso é o mesmo que feitiçaria. Nós fomos chamados para abençoar, irmãos. Se eu vou orar por alguém, eu vou orar para abençoar. Se a pessoa está errada, ela está fazendo algo de ruim contra mim, então eu vou orar, pedir ao Senhor, trabalha no meu coração, me ajuda a perdoar essa pessoa, porque eu preciso perdoar, senão eu não vou ser perdoada, certo? E Senhor, abre os olhos espirituais dessa pessoa. Senhor, convence o Espírito Santo que ela está errada com relação a mim, que eu não estou querendo o mal dela, que eu não fiz isso que ela está pensando. E assim, né? Aquilo que há injustiça que estejam fazendo contra você, você pede para o justo juiz, para o nosso advogado interceder e trabalhar na mente e no coração da pessoa. Não pedir a derrota daquela pessoa. Não pedir que aquela pessoa, né, seja envergonhada, morra, pelo amor do nome de Jesus. O Senhor jamais vai te ouvir. Quem ouve é Satanás. Se você é servo de Deus, se você é ovelha do Senhor, você não vai fazer isso. Você vai perdoar e você vai interceder, porque Jesus disse: bendizei aos que vos maldizem, orai pelos que vos perseguem. Não é orar contra, orar por eles, para que sejam abençoados. O Senhor não manda ninguém se vingar de ninguém, nem em oração, nem com atitudes e palavras. Mas temos que fazer tudo segundo a vontade do nosso Deus, que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. A vontade dele nos traz paz, nos traz alegria. E aqueles que às vezes se colocam como nossos inimigos, ele traz para se reconciliar conosco, para estarmos nos reconciliando com eles e assim haver amor, porque o Senhor trabalha no amor, ele não trabalha na discórdia, como nós vamos ver agora. As inimizades, as porfias, as emulações, as iras, as pelejas e dissensões não fazem parte do reino de Deus. E elas fazem parte das obras da carne, como nós lemos aqui, né? As obras da carne são elas. Além de tudo que eu já falei da prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria. Mas a inimizade, por exemplo, ela vem do grego ectra, que são intenções e ações fortemente hostis e antipatias. Você cismar com uma pessoa, né? E tem umas pessoas que têm um costume feio. E se você é servo de Deus, você não pode dizer isso. O meu santo não vai com o santo dele. Por quê? O santo que habita em você é o Espírito Santo. E é o mesmo Espírito Santo que habita no dele. Como que o Espírito Santo pode ser contra o Espírito Santo? Me responde isso. Não existe isso não, meu amor. Estou te ensinando. Jesus está te ensinando através de mim. Tira isso do seu pensamento e do seu falar.
Começa a olhar para as possibilidades. Não olha só para aquilo de ruim que essa pessoa fez ou anda fazendo. Olha também como essa pessoa tem também boas atitudes. Todo mundo, ninguém é 100% ruim. 100% ruim é o inimigo da nossa alma. Ele é nosso inimigo. Ele tem que ser odiado, rejeitado todos os dias. Mas o ser humano, todos precisam do amor de Deus. E esse amor de Deus, ele é derramado pelo Espírito Santo no nosso coração. E como que uma pessoa que está com o amor de Deus derramado no seu coração tem condição de falar que, né, ela não vai com a cara da outra? Não tem condição, certo? Inimizade não é coisa de Deus. Porfia, briga, oposição, luta por superioridade, politicagem, isso não é de Deus. Né? Aqui diz, em 1 João 4,20, assim: se alguém diz eu amo a Deus e aborrece seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Também Mateus 23,11 diz: não maquines o mal contra o teu próximo, pois habita contigo confiadamente, não contendas com alguém sem razão, se te não tem feito mal. Em Provérbios 3, 29 e 30 ainda diz: porém o maior dentre vós, perdão, isso daqui quem disse não foi Mateus, foi Provérbios 3, 28 e 30, perdão. E em Mateus 23, 11 diz: porém o maior dentre vós seja vosso servo. Então o Senhor nos chamou para servir, primeiro a Ele e depois uns aos outros. Ele não chamou para sermos superiores. Eu não sou superior a você porque eu estou fazendo esse vídeo. Eu fui tocada pelo Espírito Santo. Infelizmente, eu não consegui terminar a segunda no ano passado, mas agora botei no meu coração, administrei meu tempo e falei assim: não, agora eu vou terminar, porque eu estou servindo. E se eu tenho estudado a palavra, mas não é para eu me dizer que eu sou a tal. Eu estudo a palavra para melhor servir ao meu Deus e ao meu próximo. Então, eu e você fomos chamados para servir, para sermos pacificadores, para levarmos a paz e o amor de Cristo a todos os corações. Então, inimizade e porfia não é para estar conosco. Eu tenho que ter mais atenção porque o meu dízimo é maior dentro da igreja. Isso é politicagem. Não tem nada a ver. Você está fazendo a sua obrigação. Se você ama a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo, você vai dizimar a obra de Deus, porque esse dinheiro não é teu, esse dinheiro é do Senhor. Então você tem que devolver a Ele, sim. Ele precisa? Lá no céu não, mas a obra dele aqui precisa, porque ninguém dá nada de graça para a igreja. Então você vai dizimar, é tua obrigação. Você consegue dar 5 mil de dízimo? É meio difícil no dia de hoje, mas você consegue? Então glória a Deus. Glória a Deus. Ah, você consegue dar 1.500? Você só dá R$5? Não se preocupe, a pastora aqui volta e meia dá só R$5, R$10. Quantas vezes eu fiz isso? Quantas vezes? Quantas vezes? Não me envergonho, porque eu fui fiel ao meu Senhor no pouco, sou fiel no pouco, procuro ser fiel no pouco. E Ele vai me colocar sobre muito, na hora dele. Então, não é a quantidade do que a gente dá, é a qualidade. A tua qualidade de relacionamento é que é importante. Deus está olhando o seu relacionamento primeiro com Ele, tem que ser de qualidade, com muito amor. E o seu relacionamento com o próximo tem que ser com muito amor. E o próximo é aquele que estiver perto de você. E esse perto nem sempre é a tua família. Se você está no meio da rua, o próximo é quem estiver ao seu redor. Está numa condução, o próximo é quem está dentro daquela condução. E assim vai. Teu próximo é quem precisar de você naquele momento e que você nunca venha segurar a tua mão e impedir o Espírito Santo de te usar para abençoar vidas. Porque isso entristece o coração de Deus, certo? Então, inimizade, por fim, emulação. O que é emulação? É do grego zelos, ressentimento e inveja amarga. Ressentir o quê? É sentir de novo aquela dor daquela ofensa feita lá há 10 anos atrás, 20 anos. Isso tem que ser retirado da nossa vida. A coisa já passou mais de meses, mais de ano e você continua ressentido.
Presta atenção, você não é melhor que Jesus. Imagina se Jesus ficasse ressentido com a gente. Coitado de nós. Não estaríamos aqui para contar nada, ele já tinha destruído a todos nós. Estaríamos todos jogados no inferno, porque é o que nós merecíamos. E se duvidar, ainda merecemos. Mas ele não se colocou como ressentido. Na hora da morte, ele ainda disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E você tem coragem de olhar para o teu irmão que não sabe a diferença da mão direita com a mão esquerda, nem que está fazendo aqui, nem que comeu ontem, nem que comeu na hora do almoço. Você tem coragem de ainda ter raiva ressentida dessa pessoa que não entende a vontade de Deus, que num momento se deixou usar, não pelo Espírito Santo, mas pelo espírito que ronda nesse mundo, o espírito da maldade, o inimigo da nossa alma. Infelizmente, qualquer um de nós pode ser usado pelo mal. É só dar brecha. É só guardar ressentimento. É só ficar com inveja amarga. Ele tem e eu não. Por que ele é abençoado e eu não? Por que ele ganha tanto e eu não? Olha lá. Olha, para você ver, Salmo 37, do versículo 1 ao 3, Deus fala assim: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, porque muitos que praticam a iniquidade têm mansões, carros do ano, carro com chofé, dinheiro no banco, viagens internacionais, mas o Senhor falou para a gente não ter inveja disso. Por quê? Porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faze o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Confia no Senhor. Se abrace no Senhor. Glorifique o nome do Senhor pela situação que você está, porque o Senhor vai te abençoar. Temos que ser como Paulo. Quando ele diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece, não quer dizer que eu saio daqui, bato na porta de emprego, ela abre na hora. Não é isso, não. Tem que ler o contexto. O que diz antes? Sei estar abatido, sei passar necessidade, sei estar na abundância, sei sofrer. Ele mesmo disse que sofreu açoites, passou por naufrágio, quase foi morto e tantas outras situações, mas no final ele disse o quê? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Deus está te ensinando, Deus está me ensinando a viver debaixo do seu poder, a viver na fé. Quem vive pela fé tem tudo na hora certa. Quem vive glorificando o nome do Senhor em tudo, tem abundância na hora certa, tem o necessário para todos os seus dias, ele supre todas as suas necessidades. Você tem que glorificar a Deus até pelo dia que amanhece, tá? Então não tem inveja de ninguém, cada um tem aquilo que é seu. O que é teu por direito divino vai chegar à tua mão, o que é meu por direito divino ninguém vai tocar. Então, não fique com inveja, não fique com ressentimento, não entre em brigas, oposições, lutas, não queira ser superior a ninguém, não fique com raiva também dos que acham que são superiores a você. Entrega na mão do Senhor, deixa Ele, Deixa Deus trabalhar na vida e no coração dessa pessoa, ore simplesmente por Ele, não faça inimizade com ninguém, não fique na ira, não fique irando toda hora. Ira vem do grego temos, e ira ou fúria explosiva, que rompe através de palavras e ações violentas. Quantos casais estão aí um matando o outro por causa de ira, de ciumeira? Quantos? Não permita isso, amado, amada, não permita. Não permita. Provérbios 15:18 diz que o homem iracundo suscita contendas, mas o longânimo apaziguará a luta.
E pelejas também está no meio de inimizade, porfia, emulações, ira, né? Que é ambição egoísta, aquela pessoa que fica na luta por poder, né? Cobiça do poder. Isso também não é do Senhor. Dissensões, né? Que vem do grego dicostasia, que são ensinos cismáticos que não têm apoio na palavra de Deus, aí começam a fazer o quê? Dissensões, debates. Debate não é coisa de Deus. Uma coisa é eu te esclarecer, outra coisa é eu ficar, eu acho isso, eu estou certa, não, e querer torcer a palavra de Deus para provar a minha opinião. Não é isso que Deus quer. Deus quer que seja feito isso, esclarecimento, pregação, ensino. Nós podemos ver que Tiago 3, versículos 13 e do 16 ao 18, diz assim: quem dentre vós é sábio e inteligente? Mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia, de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz, para os que exercitam a paz. E eu e você fomos chamados para exercitar a paz. Glória a Deus. Continuando, outra obra da carne, a qual devemos nos afastar, são as heresias. E o que vem a ser heresias? Essa palavra vem do grego, aereses, e significa doutrina contrária à da palavra de Deus, trazendo divisão, destruindo a unidade da igreja, certo? Querendo pôr em dúvida o que está escrito na santa palavra do Senhor. Para você ver o grau de heresia que nós estamos vendo no dia de hoje, certo? Muitos dizem que Jesus não é mais o nome de Jesus. Claro que existem as traduções, mas o mesmo Jesus em português, que liberta, que quando nós repreendemos qualquer doença, qualquer demônio, qualquer problema no nome de Jesus, vem a vitória, porque o nome de Jesus foi mencionado. Também quando se fala Yeshua, em hebraico, na mesma hora. Há poder nesse nome. Há poder em Jesus. A forma como é falada em cada língua do planeta não importa. Não importa. Ele nasceu em Jerusalém. Só que é em Israel. Só que nos outros países ele também veio para todos. O Senhor falou para os seus discípulos que eles seriam testemunhas até os confins da terra, porque esse evangelho que ele pregou veio para toda a humanidade, não era só para os judeus. Então, Jesus, Jesus, né, conforme é a língua que fala, né, falou, mencionou ele, pronto, acabou com as trevas, porque ele veio para dissipar as trevas. Então não importa a língua que se fale, o nome de Jesus tem poder, não é só no nome de Yeshua. E assim vai. Fora isso, em 1 Coríntios 11:19 está escrito assim: e até importa que haja entre vós heresia, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. E nesses últimos dias está havendo uma divisão nítida. Quem realmente segue a palavra de Deus, quem é realmente fervoroso no Senhor e quem não é. Hoje mesmo eu vi e fiquei aterrorizada com um pastor presidente de uma determinada igreja, simplesmente dizendo que
ele não encontra até agora se é possível alguém pecar contra o Espírito Santo. Jesus disse claramente. Quando começaram a dizer que os milagres que ele fazia era por Beelzebul, o pai dos demônios, ele, na mesma hora, explicou isso. Que todo pecado contra o pai e contra o filho seriam perdoados, mas contra o Espírito Santo não. Então, não podemos pecar. O que é pecar contra o Espírito Santo? É o que aqueles fariseus estavam falando, dizendo que Jesus estava sendo usado não pelo Espírito Santo de Deus, mas usado por Satanás, pelos demônios. Então, quando você transfere a honra de Deus para demônios, você está cometendo uma heresia séria e contra o Espírito Santo de Deus não há perdão. Então, foi uma heresia que esse homem falou, fora outras que eu não quero nem mencionar aqui. Então, meus amados e minhas amadas, vamos fugir das más conversações. Vamos fugir daquela conversinha de serpente. Sabe a serpente no paraíso? Como foi que ela enfiou na mente de Eva, a dúvida com relação à palavra de Deus? Ela torceu a palavra. Primeiro, ela sabia o que Deus havia dito para Eva e para Adão. Mas só que ela disse, é assim que Deus disse? Que vocês não podem comer de nenhuma fruta que nasce no jardim? Aí, como quem diz, ele não é, isso é Deus? Que Deus é esse que quer matar vocês de fome? Só que aí Eva pegou assim, não disse isso não. Ele disse que somente do fruto da árvore do conhecimento, do bem e do mal, que esse fruto nós não devemos nem tocar, nem comer, porque certamente morreremos. Quer dizer, ela já aumentou. Quando alguém conta alguma coisa para nós e a gente vai contar para passar adiante, como uma historinha comum, infantil, cada um tem um jeito de contar, porque nunca se sabe a história original, não é uma história bíblica, que a gente lê e sabe como que está aqui, mas é uma história, vamos dizer assim, folclórica, contada, em Chapeuzinho Vermelho, essas coisas que se contam para criança, Essas historinhas que antigamente, hoje em dia, claro, o povo cristão, a gente conta as histórias bíblicas, mas o pessoal que não sabe que essas histórias são histórias que cada um conta de um jeito, com histórias que não tem, assim, fundamento bíblico e nem fundamento na realidade. Então, são histórias que eu falo de um jeito, você vai contar de outro e assim vai, certo? Mas a palavra de Deus, ela é verdadeira, E não pode mudar, não pode torcer. Então, a heresia vai fazer com que a gente se espante, que é o que nós estamos, nos últimos tempos, nos espantando. Pastores que não velam mais pela firmeza na fé das suas ovelhas, não cuidam, não estão nem aí. Isso é heresia, isso é torcer a palavra e dizer, pode ir lá, faz o que você quiser, desde que a igreja não seja manchada. Isso está errado, está repreendido no nome de Jesus. Jesus não vai vir agora não, ainda falta muito. Ao invés de chegar e preparar a ovelha, Jesus está às portas, e lembrar e mostrar para a ovelha, olha os sinais, ou um irmão mostrar para o outro, olha os sinais, olha só, aconteceu isso, vamos nos preparar, Jesus está chegando, Jesus está voltando. Não, muitos estão achando que, como na época de Noé, como Jesus mesmo disse, na época de Noé, casavam-se, se davam em casamento e ninguém se preocupava com aquilo que Noé havia pregado, de que haveria um dilúvio e de que todos seriam castigados. Aquela pregação de Noé foi para que tivessem tempo de se arrepender, porque se todos se arrependessem, ou uma boa parte se arrependesse, evidentemente o Senhor não teria mandado o dilúvio.
Porque ele iria, não é se arrepender porque ele não peca, ele iria mudar a disposição dele. Bem, eu ia castigar sério, igual um pai, né? Eu ia botar ali um mês de castigo com determinada situação. Mas se arrependeu, né? Veio com humildade, me pediu desculpa, me pediu perdão. Eu vou vendo que está mudando de atitude, vai ser menos tempo de castigo. A mesma coisa se é a Deus. Quando ele vê o real arrependimento de coração, com sinceridade de uma pessoa, ele muda. De uma nação, então, ou de várias nações, ele muda aquela disposição para destruir. Então ele não teria destruído, só que ninguém deu ouvidos. E é isso que Jesus falou, que assemelharia, no final dos tempos, as pessoas. Os seres humanos estão assim, não estão dando ouvidos à palavra correta de Deus. Mas há heresias que dizem, vai, faz o que você quer, Deus é amor. Deus é amor, mas ele é fogo consumidor. E ele não se deixa escarnecer. E colocou a palavra dele acima do nome dele para que ele mesmo não transpassasse essa palavra, por misericórdia e por bondade, certo? Porque se ele, que se compadece de todos, não tivesse feito isso, ele iria, não vou destruir, não vou condenar, não. E iria o quê? Continuar o ciclo do pecado. Mas esse pecado, essa mania de pecar que o ser humano recebeu desde o Jardim do Éden, isso tem que acabar. E só há um meio, né? É todos vindo para Jesus, aceitando como Salvador e procurando, lutando, porque o reino de Deus é tomada à força, lutando contra si mesmo, contra as suas obras da sua carne, contra os seus desejos pecaminosos e contra toda historinha, sabe, maliciosa, toda historinha que quer deturpar e torcer a santa palavra de Deus. Dizendo que livros já não foram mais inspirados, não é bem assim como está na Bíblia. Não, ninguém peca contra o Espírito Santo, Deus é amor, você pediu perdão, ele está perdoando, tá? Ele só perdoa aquele que se arrepende de coração e muda de caminho, de procedimento. Mas estão torcendo a palavra de Deus para que você seja enganado, para que você fique no pecado e para que você seja pego com as vestes espirituais totalmente sujas, para que você não consiga ser arrebatado. Porque é isso que está faltando para a igreja. É o arrebatamento da igreja. E eu e você temos que estar preparados. Mas também, e se a gente morrer antes do arrebatamento? Não é verdade? Precisamos ficar alertas, ligados, porque o Senhor pode me chamar hoje. E será que eu estou correta diante do meu Deus? É isso que eu tenho que pensar, é isso que você tem que pensar. Hoje tem que ser vivido como se fosse teu último dia. Então conserte-se com tudo, perdoe, tire mágoas, ressentimentos, invejas. Arrependa-se dos seus pecados e não dê ouvido a mentiras, a histórias da carochinha. Também voltando, invejas, como já comentamos, que antipatia ressentida contra alguém que possui algo, e Salmo 37 nos avisa para não ter inveja de ninguém, porque o Senhor tem o que é nosso por direito divino guardado para nos entregar no momento certo. E vem também os homicídios. Homicídio essa palavra vem do grego phonos, e é matar o próximo com perversidade física ou moralmente. E aí, moralmente, sim, você pode matar uma pessoa moralmente. O próprio Jesus falou isso, Jesus, ele nos disse em Mateus 5, nos versículos 21, 22, o seguinte: ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu,
no caso Jesus, né? Porém vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo, e qualquer que chamar seu irmão raca, que é o mesmo que tolo e imbecil, será réu do sinédrio, e qualquer que lhe chamar de louco será réu do inferno. Quer dizer, não podemos usar palavras torpes, que não é só palavrão, tá? Palavras ofensivas para ofender a nosso irmão. Porque é o mesmo que a gente estivesse fazendo isso com o Senhor. E João, né, na epístola de João, primeira epístola de João, capítulo 3, no 15, diz assim: qualquer que aborrece a seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem permanentemente a vida eterna. Quer dizer, nenhum homicida, a não ser que ele se arrependa, ele assassinou, ele era bandido, matou, ou cometeu um assassinato, seja lá, né, de que forma foi, num momento de ira, que ele, né, não conhecia nem a palavra, nem a Deus, aí ele se arrepende, mesmo que esteja na cadeia, mas ele se arrependeu do coração, sinceramente, coisa que eu não posso saber se é sincero, você também não pode, mas Deus sabe. E aí ele vê que é sincero, ele perdoa. Claro, a pessoa vai ter que cumprir o seu tempo de cadeia, evidentemente, mas perdoado está e deverá mudar a sua trajetória e não mais cometer assassinatos e não mais ser uma pessoa violenta, certo? Isso é algo que o Senhor está mostrando, que eu e você podemos matar, não só fisicamente. E sabia que você matando uma pessoa, emocionalmente falando, moralmente, falando calúnias, né, deixando aquela pessoa entristecida, sofrendo e de repente armando situações, palavras mentirosas contra aquela pessoa, palavras ofensivas, ingratidão, aquilo vai entristecendo o coração da pessoa. E se a pessoa que foi ofendida não recorrer a Jesus, não pedir perdão ao Senhor e não te perdoar, ela fica doente. Ela fica doente e poderá morrer. Então você será réu 2 vezes. Pensa nisso. Réu pela morte física da pessoa e réu pela morte espiritual, né? Então vamos ficar ligados nisso, porque se a gente não vigiar, a gente pode colocar uma pessoa no inferno, porque ela morrendo com ressentimento de algo realmente que nós tenhamos feito, ela não foi perdoada porque ela não perdoou, né? Mas quem foi que fez isso com a pessoa? Fui eu e foi você. Então temos que nos arrepender. Se você fez isso com alguém, corra rápido e peça perdão. Peça perdão a essa pessoa. Se alguém fez isso contigo, te magoou dessa forma, perdoe, para que você não morra espiritualmente, certo? Bem, então nós estamos vendo aqui que os homicídios podem ser feitos dessas 2 formas, ou com violência, na ira, ou ódio, né? Ou simplesmente, emocionalmente, moralmente, matando uma pessoa. Também outras coisas que estão na lista de Gálatas 5, do 19 ao 23, né? Diz o seguinte, 21, perdão, 19 ao 21, diz ali que também, além de tudo isso que eu já falei, das obras da carne, temos também bebedices e glutonarias. Bebedices vem do grego met e glutonarias do grego conos. A bebedice é como um descontrole físico e mental por meio da bebida embriagante. E a glutonaria junta a bebedice, tá? Em festas com comida e bebida desenfreada, orgias também, envolvendo drogas, sexo e coisas semelhantes. Então, na glutonaria é algo que
pode haver toda a mistura de tipos de pecados da carne, certo? A bebedice, por exemplo, nós podemos ver que ela tem trazido, às vezes, uma questão para muitos crentes que acham que pode beber. E vem com aquela história, mas Jesus bebeu, né? Presta atenção no que eu vou ler aqui. Primeiro, em Levítico 10, do 9 até o 11, nos diz o seguinte, tá? Vinho ou bebida forte, tu e teus filhos contigo não bebereis, quando entrares na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo, não é coisa da lei, é da lei em diante. É estatuto perpétuo, eterno, certo? Isso entre as vossas gerações para fazer diferença entre o santo e o profano, e entre o imundo e o limpo, e para ensinar os filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem falado pela mão de Moisés. Jesus sabia disso. Você acha que Jesus ia se embebedar? Para você saber de algo, sabia que naquela época, tá? Naquela época, eu vi um estudo onde ali estava sendo explicado, né, que os romanos, que eram os que dominavam, né, ali os vários países, incluindo Israel na época de Jesus, que era o Império Romano, os romanos não gostavam de beber bebida forte, porque não era de bom tom, certo? Os romanos não gostavam. E como que era esse vinho? Esse vinho era feito da seguinte forma. Quando dava o tempo da uva, né, de saírem os cachos de uva, a fruta, né, que era a época da colheita, eles colhiam rápido, antes que a uva fermentasse. Porque esse vinho embriagante é feito deixando a uva fermentar. Porque vem naturalmente dela, certo? Vem naturalmente um álcool que é formado na fruta fermentada. Então, o que acontecia? Na época, eles, ao invés de deixar fermentar para vender assim para todas as pessoas, para todas as casas terem esse vinho, eles retiravam antes que fermentasse, dali espremiam aquela uva, né, e faziam sucos de uva. E esses sucos de uva eram vendidos para todas as pessoas, incluindo também para os romanos. Então, o pessoal da alta sociedade, até os dominadores não usavam o outro. Não que não fosse feito também o outro, também era feito o embriagante. A única diferença também do embriagante para o embriagante de hoje é que hoje, além de deixarem a fruta fermentar, também colocam um certo teor de álcool, né, que fica mais forte ainda. Mas naquela época, o que era forte era com a uva fermentada. E a uva que não era fermentada era apenas um suco bom, um suco forte de uva, mas não embriagante. Deu para entender? Então Jesus usava. Jesus bebia o suco da uva, assim como todas as pessoas costumavam fazer, certo? Mas eu e você também não devemos beber, porque temos que fazer a diferença, certo? Se você bebia antes de aceitar Jesus, você não pode continuar bebendo. Você tem que ter diferença. Como que você vai sair de bar em bar, comprando cerveja, latas de garrafas de vinho, de vodka, sei lá do que, e levando para sua casa? Isso não é de Deus, gente. Onde já se viu?
Nós temos que fazer essa diferença aqui, certo? Tem que ser sempre. Eu não sei, mesmo na minha casa, eu não sei se eu vou ficar, sabe lá, se eu tomo um golinho de vinho, não, eu quero mais. Eu gostei, vamos lá, daqui a pouco eu tô me bebedando. Aí bate um irmão na porta, tá pastor e pastor bêbado dentro de casa. Tá repreendido em nome de Jesus. Isso não pode acontecer. Porque a minha casa, apesar que eu moro na minha igreja, certo? Moro nos fundos da igreja, mas mesmo que eu morasse em outra rua, em outro bairro, a minha casa sempre será a extensão da minha igreja, a extensão do reino do céu. E eu não posso envergonhar o meu Senhor, certo? E eu lhe aconselho a não envergonhar também a Ele. Porque Jesus disse que era mister vir os escândalos, que a gente sabe que vai acontecer. Por que era mister? Era importante vir os escândalos? Porque justamente para separar os bodes das ovelhas, né? Quem é ovelha não vai causar escândalo. Agora, quem está com o pezinho lá no bode, né? Está andando, está vivendo, a vida deles é para causar escândalo, causar polêmica. Você vê toda hora esse povo causando escândalo pelos YouTubes da vida, pelas redes sociais, né? Falando coisas que não eram para ser ditas, a não ser, né, em gabinetes, em conversas particulares, estão se expondo a igreja do Senhor dentro de redes sociais, que é a mesma coisa que falar para o mundo inteiro, certo? Então, nós temos que não dar escândalo, porque ele disse, é mister que os escândalos venham, mas ai daqueles pelos quais vier o escândalo. Então, eu não quero ser pega escandalizando o nome do meu Senhor. Porque se eu escandalizar o Senhor, estarei escandalizando a minha igreja, estarei escandalizando o meu pastor, que é o meu esposo, estarei escandalizando a mim mesma, certo? Então, eu tenho que vigiar. Nós temos que vigiar. Glória a Deus. E também, em 1 Timóteo 3, tá? Versículos 2 e 3, diz assim, convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sábio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho. Lá no versículo 11, aí fala das mulheres que também têm cargos, que ele diz, e as mulheres, e também as mulheres que têm cargos, né? Pastorado, diaconisas, missionárias. Também não podemos dar escândalo e temos que estar com uma vida honesta, uma vida regrada, uma vida dentro do temor do Senhor, certo? Então, não podemos ser dados ao vinho. E lá no versículo 18 do capítulo 5 de Efésios, Paulo avisou, e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, porque o vinho te tira do sério, daqui a pouco você está contendendo com as pessoas. Mas enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito Santo. Porque com o Espírito Santo pleno dentro de você, em nome de Jesus, não vai haver quem te tire do equilíbrio. Você não vai nem pensar nas obras da carne. E como nós vimos, elas só trazem derrota, né? Que são a prostituição, a impureza, a lascívia, a idolatria, a feitiçaria, a inimizade, porfia, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias, né? E os que cometem, no finalzinho do versículo 22, diz que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas se nós continuarmos em Gálatas mesmas, a partir do versículo 22, aqui já nos diz que mais o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra essas coisas não há lei. Então, amados, essa é a conclusão dessa segunda parte do que nos impedirá de entrarmos no reino de Deus.
não cometamos as obras da carne. Vamos matar a nossa carne todos os dias. Vamos sufocar os desejos carnais, vamos repreendê-los e vamos declarar que somos do Senhor e quem habita em nós é o Espírito Santo de Deus. Declare isso na sua vida. Declare: eu sou de Cristo. Eu não sou mais aquela velha criatura. Eu não cometo mais esse tipo de situação. Você sabe o que pode ser para você uma fragilidade, né? Uma tendência da sua carne. Então repreenda isso, não aceite, não fique subjugada a sua carne, né? Não deixe ela se deleitar no pecado, mas deleite-se nas coisas santas, deleite-se na adoração ao Senhor, deleite-se em orar, conversar com Deus, buscar relacionamento e intimidade com o seu Deus. E aí, tudo será mais tranquilo. As lutas virão, perseguições, ainda mais conforme o tempo for chegando mais perto, coisas terríveis nesse mundo você vai ver acontecer. Você vai ter que orar, interceder por muitos vizinhos, parentes, conhecidos, colegas de trabalho, de escola. Você vai precisar interceder. Deus precisa da sua intercessão. O mundo, melhor, precisa da sua intercessão e Deus quer ouvir. Ele quer ouvir. Ele precisa ouvir você se intercedendo por todos que ainda não conhecem esse Cristo maravilhoso. Se você ainda não aceitou Jesus e viu tudo isso, eu te digo, tudo isso é impossível do homem largar. É impossível a nossa carne obedecer só por nós mesmos. Mas quando você aceita Jesus, o Espírito Santo entra na tua vida e aí, ele fazendo morada com a palavra de Deus, ele usa ela como uma água que vai lavando e lavando a tua consciência, a tua mente, e você vai se amoldando, se conformando com a palavra cada dia mais e mais, até chegar ser dia perfeito, né? E até você chegar à estatura de varão perfeito. Então vamos nos colocar nas mãos do Senhor e que essa segunda parte tenha, com a graça de Deus, preenchido o seu coração e te dado mais estrutura para você conseguir, em nome de Jesus, né, continuar nesta caminhada, se consertando cada vez mais. Em breve, tá? Até semana que vem, eu estarei colocando a terceira e última parte deste estudo, certo? E por hoje é só. Que Deus te abençoe e derrame chuva de bênçãos sobre a sua vida, em nome de Jesus.